A CIA, mestres da espionagem, às vezes, mas também pioneiros sem remorsos das ideias mais estúpidas que o dinheiro dos contribuintes podia comprar. De gatos robóticos à guerra psíquica e preservativos como armas psicológicas, isto não é um thriller. É uma compilação de erros com autorização de segurança. Vamos desvendar os ficheiros secretos mais absurdos da Guerra Fria. 1. Durante a Guerra Fria, alguém na CIA olhou para essa luta global contra o comunismo e pensou: sabem do que isto precisa? De uma poção do amor. Não estou a brincar. Eles tentaram desenvolver uma pílula da simpatia que, quando ingerida por um soldado inimigo, o faria apaixonar-se espontaneamente pela América. Num minuto, ele é um marxista devoto. No seguinte, está a chorar ao ver uma águia careca, a desejar um Big Mac e a tentar trocar a sua espingarda por um par de calças de ganga azuis e bilhetes para um jogo de beisebol. Isto não foi apenas uma ideia, foi um projeto sério. É o tipo de plano que só podia ser concebido por alguém que acreditava verdadeiramente que se podia resolver um conflito geopolítico com a mesma lógica de um desenho animado de sábado de manhã. O projeto acabou por ser cancelado, presumivelmente depois de perceberem que os efeitos secundários poderiam incluir um desejo incontrolável de fritar tudo. 2. Naquele que poderá ser o ato de guerra psicológica mais gloriosamente juvenil alguma vez concebido, a CIA planeou atacar o moral da União Soviética indo direto abaixo da cintura. O plano era lançar de paraquedas milhares e milhares de preservativos extra grandes por toda a URSS. Mas aqui está o ponto alto, a verdadeira cereja no topo do bolo da idiotice. Cada embalagem estaria claramente marcada com "fabricado no ZEUA, tamanho médio". Era isto. Este era o seu golpe de mestre para derrubar a cortina de ferro. Não através da diplomacia, não através da pressão econômica, mas criando um complexo em toda a população masculina de uma superpotência rival. É o equivalente da espionagem internacional a deixar um bilhete de partida no carro de alguém. É possível imaginar o relatório do general da KGB. Camaradas, eles estão a atacar-nos com provas da sua masculinidade robusta. 3. A CIA uma vez olhou para um gato doméstico comum e viu o próximo James Bond. A sua primeira tentativa de espionagem felina foi de uma simplicidade de cortar a respiração. Eles sabiam que os gatos vagueavam pelas embaixadas soviéticas, então elaboraram um plano para lhes deixar comida, na esperança de que um deles decidisse ficar por ali depois da refeição e escutar em nome da liberdade. Notícia de última hora: os gatos não trabalham para ninguém. São pequenos anarquistas peludos movidos pelo despeito e por cestas que desafiam a gravidade. Os gatos apareciam, devoravam a comida gratuita fornecida pelo contribuinte americano e depois iam-se embora imediatamente para fazer o que quer que os gatos façam. Foi uma operação de inteligência de muitos milhares de dólares, derrotada pelo facto fundamental de que não se pode subornar um animal cuja principal motivação é derrubar coisas das prateleiras. 4. Imagine que é um agente da CIA capturado. A situação parece sombria, mas você tem um as na manga. Ou melhor, num sítio bem menos confortável. A agência desenvolveu de facto um kit de ferramentas retal, uma cápsula cheia de serras minúsculas, brocas e outros dispositivos de fuga, concebida para ser escondida no único lugar que eles presumiam que os agentes inimigos não iriam querer verificar muito a fundo. Alguém teve de desenhar isto. Alguém teve de o aprovar. E algum pobre agente teve de ser instruído sobre como transportá-lo. É o derradeiro pesadelo no local de trabalho. Esqueça o plano de pensões. O seu equipamento fornecido pela empresa requer uma dieta preparatória e muita coragem pessoal. Isto não era apenas pensar fora da caixa. Era pensar muito, muito dentro de uma caixa muito específica. 5. A obsessão da CIA por Fidel Castro era tão intensa que roçava um desenho animado da Hanna-Barbera. Eles tentaram mais de 600 formas de o apanhar, mas a mais icônica tem de ser o charuto explosivo. Este não era apenas um charuto de brincadeira que dá um pequeno estalo.
Era um charuto carregado com explosivos suficientes para lançar a sua barba para uma órbita terrestre baixa. Este foi um plano real, elaborado por homens sérios em fatos sérios. Temos de nos perguntar como foi essa sessão de brainstorming. Batido envenenado? Demasiado subtil. Concha do mar explosiva? Está a aquecer. Um charuto que detona com a força de uma granada de mão? Johnson vai ser promovido. Foi menos uma operação secreta e mais uma partida homicida. 6. Quando subornar gatos com comida falhou, a CIA fez o que qualquer agência governamental sensata faria. Investiu milhões de dólares e procedimentos cirúrgicos avançados no problema. Entra a Operação Acoustic Kitty, um projeto para criar um gato espião ciborgue. Eles pagaram a um cirurgião para implantar um microfone, um transmissor e uma bateria dentro de um gato vivo, transformando-o num pequeno posto de escuta peludo. Após anos de trabalho, levaram o seu agente felino multimilionário para o seu primeiro teste de campo. Soltaram-no de uma carrinha para ir gravar uma conversa, e ele foi imediatamente atropelado por um táxi. 10 segundos. Anos de investigação e um orçamento que poderia financiar uma pequena guerra, tudo a terminar numa pequena e triste mancha numa rua da cidade. Foi, sem dúvida, o acidente de viação mais caro e trágico da história da espionagem. 7. Ser seguido pela KGB em Moscovo era uma verdadeira seca. Por isso a CIA concebeu um plano de fuga que era simultaneamente brilhante e totalmente humilhante para o outro lado. Eles inventaram um sistema chamado Jack in the Box, que era basicamente uma boneca sexual insuflável de alta tecnologia. Um agente que estivesse a ser seguido podia parar o carro e, em segundos, um manequim realista insuflava-se no banco do passageiro. O agente então escapava sorrateiramente, deixando a KGB a seguir meticulosamente uma boneca insuflável durante as 5 horas seguintes. Imagine o relatório do agente da KGB. O sujeito está imóvel há 3 horas, sem sinais de respiração. Suspeito que ele possa estar cheio de ar. Foi um feito incrível de engenharia, tudo para dar aos seus agentes uma oportunidade de escapar e para dar à KGB uma história muito embaraçosa que eles nunca, jamais, poderiam contar a ninguém. 8. Pensar-se-ia que, depois do kit de ferramentas retal, o departamento de I&D da CIA teria explorado outras vias. Estaria enganado. Eles também desenvolveram um pequeno dispositivo de localização que podia ser inserido secretamente no reto de uma pessoa para funcionar como um localizador. Parece que havia um tipo na divisão de tecnologia da CIA cuja solução para todos os problemas era: sei lá, talvez possamos enfiá-lo no rabo deles? É como se tivessem um departamento inteiro dedicado a violar a Convenção de Genebra das formas mais criativas e pessoais possíveis. Felizmente, mesmo para a CIA da Guerra Fria, isto foi um passo longe demais, e o dispositivo nunca foi usado. Apenas mostra que até a agência de espionagem mais poderosa da Terra ocasionalmente tem um momento de clareza e diz: sabem que mais? É melhor não fazermos isso. 9. No mundo da espionagem, os sinais secretos são tudo. Mas a CIA pegou neste conceito e levou-o diretamente de volta a um acampamento de verão infantil com o seu código de comunicação por atacadores. Este era um sistema real onde os agentes atavam os sapatos de maneiras específicas para enviar mensagens como siga-me, perigo ou tenho informações. Imagine uma situação tensa na Berlim da Guerra Fria. Um agente precisa de sinalizar que o ponto de entrega está comprometido. Usa ele um dispositivo de alta tecnologia? Não. Ele tem de se dobrar no meio de uma rua cheia de gente e passar 2 minutos a lutar com os seus atacadores para fazer o nó de laço duplo do perigo iminente. E se preferir mocassins? Fica simplesmente fora do jogo da espionagem? É um sistema tão profundamente parvo que temos de assumir que pelo menos uma missão falhou porque o atacador de um agente simplesmente se desamarrou por acidente. 10. De volta ao departamento. Vamos apanhar o Castro.
que a esta altura já devia ter o seu próprio andar dedicado e um orçamento massivo para adereços ridículos. Uma das ideias mais pessoais e francamente assustadoras foi a caneta envenenada. Esta não era uma caneta que escrevia com tinta venenosa. Era uma caneta equipada com uma agulha hipodérmica tão fina que nem se sentiria. O plano era que um agente duplo cubano esbarrasse casualmente em Castro e lhe desse uma picada amigável. A melhor parte? Quando a CIA apresentou esta arma brilhante, digna de um vilão de Bond, ao seu ativo, ele olhou para ela e recusou, chamando a ideia de risível. Sabe-se que o plano é estúpido quando o tipo que se está a pagar para cometer um assassinato diz que se está a ser ridículo. A CIA foi ridicularizada pela sua própria contratação. 11. Após os espetaculares fracassos de subornar gatos e construir gatos ciborgues, pensar-se-ia que a CIA teria desistido de transformar animais em armas. Estaria enganado. Eles apenas mudaram de espécie. A sua próxima ideia brilhante foi treinar corvos para largar dispositivos de escuta nos parapeitos das janelas dos edifícios-alvo. Porque, como se sabe, os corvos são famosos pela sua obediência e lealdade inabalável ao governo dos Estados Unidos. Eles gastaram uma fortuna a tentar ensinar estas aves notoriamente inteligentes e travessas a serem drones de entrega. O projeto foi outro fracasso, provavelmente porque os corvos, ao receberem um dispositivo brilhante e caro, o trocariam imediatamente com um esquilo por meia noz ou simplesmente o deixariam cair na cabeça de um tipo qualquer por brincadeira. A CIA foi mais uma vez derrotada pelo simples facto de que os animais não são pequenos empregados com penas. 12. O manequim insuflável foi um bom começo, mas a CIA decidiu que podia tornar os seus sistemas de fuga de agentes ainda mais complicados e absurdos. Entra o kit de fuga Jack in the Box para porta-malas de carros. Este não era apenas um manequim, era um elaborado mecanismo com molas. Um agente escondido no porta-malas podia, em questão de segundos, acionar um mecanismo que abria simultaneamente o porta-malas, empurrava um manequim realista para uma posição sentada e permitia que o agente real rolasse para a rua. Era um truque de magia da vida real. Temos de nos perguntar quantos testes correram mal. Quantos agentes foram acidentalmente lançados para uma vala antes de o aperfeiçoarem? É o tipo de solução excessivamente engenhosa, tipo máquina de Rube Goldberg, que só uma agência governamental com demasiado tempo e dinheiro poderia sonhar. 13. Para o espião em movimento, um disfarce rápido é essencial. A resposta da CIA a isto foi o kit de disfarce instantâneo, que soa bem até se descobrir o que realmente era: uma série de partes do corpo insufláveis. Um agente podia usar um arnês especial por baixo da roupa e, usando uma pequena bomba manual, insuflar uma barriga falsa, ombros mais largos ou até mesmo um traseiro maior para mudar a sua silhueta. Imagine tentar fazer isto discretamente enquanto se é perseguido por um beco. O som frenético e estridente de uma bomba manual, seguido por uma barriga de cerveja torta, a irromper subitamente da sua camisa. E se tiver um furo? Você simplesmente desinsuflaria lenta e tristemente no meio de um interrogatório tenso. Era um plano que era quase garantido que o faria parecer menos um mestre do disfarce e mais um carro alegórico avariado. 14. Num dos mais ambiciosos e, em última análise, hilariantes fracassos de inteligência de todos os tempos, a CIA e o MI6 britânico engendraram a Operação Ouro, um plano para cavar um túnel maciço de Berlim Ocidental para Berlim Oriental, para interceptar as linhas telefônicas militares soviéticas. Foi um feito incrível de engenharia, e eles passaram mais de um ano a cavar em segredo. O problema? A KGB sabia disso antes mesmo da primeira pá tocar na terra. Um infiltrado soviético tinha lhes contado tudo. Assim, durante 11 meses, a CIA escutou, pensando que estava a obter informações ultra-secretas, enquanto os soviéticos lhes forneciam conscientemente informações cuidadosamente selecionadas e inúteis. Foi o equivalente de espionagem a deixar o seu irmão mais novo escutar
uma conversa que está a ter com os seus pais sobre o que lhe comprar para o aniversário. A Cia pensava que estava a ganhar, mas eles eram o alvo da piada mais longa de Berlim. 15. A obsessão da Cia com animais acabou por se tornar ficção científica completa. Quando os animais reais se mostraram demasiado pouco fiáveis, eles decidiram simplesmente construir os seus próprios. Isto levou à criação de vários drones com temas de animais, incluindo o lendário Insectopter. Este era um drone minúsculo, em forma de libélula, projetado para vigilância. Foi uma maravilha da miniaturização para a sua época, mas tinha um pequeno problema. Era alimentado por um motor a gasolina em miniatura. Portanto, em vez de um inseto silencioso e furtivo, tinha-se um pequeno e furioso corta-relva a zumbir erraticamente pelo ar, provavelmente a bater contra paredes e a ficar sem combustível após 60 segundos. Era uma ideia tão à frente do seu tempo que a tecnologia para a tornar não estúpida simplesmente não existia ainda. Mas isso não os impediu de tentar construir um espião a partir de um mosquito glorificado. 16. Esconder um dispositivo de escuta tem tudo a ver com subtileza. A Cia decidiu adotar a abordagem oposta, construindo um dispositivo de escuta disfarçado de um toco de árvore inteiro e colocando-o numa floresta perto de Moscovo. Isto não era apenas um pequeno microfone escondido num toco. O toco inteiro era o microfone. Era alimentado por painéis solares no topo, que foram inteligentemente projetados para se parecerem com o topo natural de um toco. O problema é que até a KGB consegue detectar quando um toco de árvore novo, perfeitamente formado e ligeiramente brilhante, aparece magicamente no meio da sua floresta. Eles acabaram por encontrá-lo, provavelmente porque era o único pedaço de natureza num raio de 16 quilômetros que parecia ter sido projetado na Califórnia. Era uma peça de tecnologia impressionante, mas como camuflagem, era tão subtil como um letreiro de neon a piscar "Material secreto de espionagem aqui". 17. Depois de aprenderem da maneira mais difícil que os animais são basicamente pequenos anarquistas peludos, a Cia aventurou-se corajosamente no único campo de inteligência ainda mais incerto: falar com tipos que afirmam ver o futuro. Durante 2 décadas inteiras, o projeto Stargate investiu milhões de dólares dos contribuintes no financiamento de espiões psíquicos e visualizadores remotos. Estes não eram apenas verificações de antecedentes. Eles estavam a pedir a estes místicos para encontrar silos de mísseis soviéticos e localizar generais raptados a partir de uma cadeira confortável em Maryland. Temos de nos perguntar como eram as instruções. Ok, Chad, pousa o cristal de cura. Precisamos que te projetes astralmente para dentro de um bunker seguro e nos digas se sentes algum urânio enriquecido. Sem surpresa, os psíquicos estavam errados em cerca de 80% das vezes, uma taxa de falha tão espetacular que se poderia ter obtido melhor informação perguntando a uma bola 8 mágica que pelo menos tem a decência de ocasionalmente dizer "pergunta novamente mais tarde". 18. Numa trama que parece ter sido escrita por um jovem de 14 anos que acabou de descobrir as bandas desenhadas, a Cia lançou o projeto Artichoke, um programa muito real para determinar se conseguiam criar um assassino controlado hipnoticamente. O objetivo era usar uma mistura horrível de drogas, hipnose e condicionamento psicológico para criar um candidato da Manchúria da vida real. Eles queriam uma arma humana que pudessem ativar com uma frase secreta, que depois realizaria uma missão e teria a sua memória apagada. Isto não era ciência, era lógica de filme de série B transformada em arma. Imagine o potencial catastrófico para erros. E se a palavra gatilho fosse algo comum, como úmido ou impostos? Ter-se-iam agentes adormecidos a ativar acidentalmente em padarias e estações de correios por todo o país, criando o caos absoluto. Foi uma ideia terrivelmente estúpida que procurava transformar um ser humano num aparelho de morte controlado remotamente. 19.
Tendo falhado em derrotar o comunismo no terreno, a CIA decidiu levar a luta para um inimigo muito maior e mais nebuloso: o clima. Com o projeto Popeye, a sua grande estratégia para a Guerra do Vietnã era simplesmente fazer chover mais. Muito mais. Eles voaram com aviões sobre a trilha de Ho Chi Minh, semeando as nuvens com produtos químicos para induzir monções pesadas e prolongadas na esperança de destruir as linhas de abastecimento. Isto é o equivalente geopolítico de tentar consertar uma crise econômica nacional desejando com muita força. É um nível de arrogância que se tem de respeitar, acreditar que se pode ganhar uma guerra não com estratégia, mas com uma umidade inconveniente. Os Vietcongs, que viveram naquela selva toda a sua vida, provavelmente estavam menos preocupados e mais confusos sobre o porquê de os invasores americanos estarem tão obcecados em fazer chover. 20. Quando o seu brilhante plano de fazer chover não conseguiu produzir uma vitória, a CIA passou logicamente para a fase seguinte: um assombramento financiado pelo governo. Com a Operação Alma Errante, eles sobrevoaram a selva vietnamita à noite com helicópteros, a transmitir gravações de áudio incrivelmente assustadoras do que deveriam ser os fantasmas torturados de soldados Vietcongs mortos. As gravações estavam cheias de lamentos fantasmagóricos e mensagens do mundo dos espíritos, avisando os seus camaradas vivos para se renderem ou enfrentarem a danação eterna. Foi uma operação psicológica que se baseava na crença do inimigo de que os seus amigos mortos se tinham tornado subitamente extremamente faladores. Temos de nos perguntar o que os soldados de guerrilha endurecidos pela batalha pensaram ao ouvir esta banda sonora de filme de terror de baixo orçamento a ecoar por entre as árvores. Foi menos um ato de guerra e mais a excursão fantasma mais cara e menos eficaz da história da humanidade. 21. A incursão da CIA no sobrenatural no Vietnã deve ter recebido avaliações de desempenho brilhantes, porque decidiram usar a mesma estratégia nas Filipinas. Para combater os rebeldes comunistas, decidiram tornar-se o monstro de uma lenda local. Os agentes iniciaram uma campanha de boatos de que um vampiro mítico sugador de sangue chamado Aswang estava a assombrar as mesmas colinas que os rebeldes usavam como esconderijo. Para adicionar um toque de autenticidade horripilante, eles ocasionalmente capturavam um rebelde, perfuravam o seu pescoço com 2 buracos, drenavam todo o seu sangue e deixavam-no num trilho para os seus amigos encontrarem. Este é um nível de compromisso com uma encenação que é francamente aterrador. Eles não se limitaram a contar uma história assustadora. Eles tornaram-se a história assustadora. É o momento em que uma agência de inteligência deixa de ser de espiões e passa a ser a produtora de um filme de terror interativo de altíssimo risco. 22. Num dos projetos mais audaciosos e financeiramente ruinosos de sempre, a CIA decidiu que tinha absolutamente de ter um submarino nuclear soviético afundado. Para o conseguir, recrutaram o bilionário Howard Hughes para construir um navio gigantesco, o Hughes Glomar Explorer, equipado com uma garra subaquática gigante e secreta. Ao público foi dito que era para mineração em alto mar. Uma história de cobertura tão frágil que é espantoso que alguém a tenha acreditado. Depois de gastarem uma fortuna, encontraram o submarino e conseguiram mesmo agarrá-lo com a sua garra gigante. Depois, enquanto o levantavam lentamente do fundo do oceano, o submarino partiu-se literalmente ao meio. E a parte mais importante, a secção com os mísseis nucleares e os livros de códigos, partiu-se e caiu de volta para o abismo. Foi o jogo de máquina de garras mais caro e desolador do mundo, e provou que, por vezes, mesmo com milhares de milhões de dólares, o prêmio simplesmente escapa. 23. Para uma organização cujo trabalho principal é ser furtiva, a CIA ocasionalmente demonstrou a subtileza de uma banda marcial numa biblioteca. Isto nunca foi tão claro como quando causaram um alerta de bomba em toda a cidade de Washington, D.C., durante um simples exercício de treino.
Os agentes foram encarregados de plantar uma bomba falsa numa central elétrica para testar os seus protocolos de segurança. Eles foram tão maus a ser discretos que um segurança normal encontrou o dispositivo, acreditou compreensivelmente que era uma bomba real e chamou imediatamente a polícia. Isto levou a uma resposta de emergência maciça no mundo real, completa com evacuações e manchetes gritantes. Os espiões mais elitistas do mundo, num exercício de treino, conseguiram falhar de forma tão espetacular que foram notícia da noite. Aquele segurança merecia uma medalha por ser melhor no seu trabalho do que eles eram no deles. 24. Nada capta melhor a bela e desequilibrada paranoia da Guerra Fria do que o conceito da bomba nuclear de mochila. Oficialmente chamada de munição de demolição atômica portátil, esta era uma pequena bomba nuclear projetada para ser transportada por um único agente atrás das linhas inimigas. A missão era simples: caminhar até um alvo crucial, acertar o temporizador e depois... Bem, não havia realmente um e depois. Isto não era uma arma. Era uma caixa de sugestões para iniciar a Terceira Guerra Mundial. Era um dispositivo que combinava o poder destrutivo do átomo com a fiabilidade de um único ser humano, provavelmente muito nervoso. Imagine o briefing pré-missão. Muito bem, Johnson. O seu trabalho é não tropeçar. Se tropeçar, todos morremos. Tenha uma boa viagem. Era um plano suicida e insano que, felizmente, nunca foi usado. 25. No grande panteão das ideias terríveis, transformar o clima em arma ocupa um lugar especial, mas nem isso foi suficiente para os cientistas loucos da CIA. Eles decidiram mirar mais alto, literalmente, tentando transformar o relâmpago em arma. Isto não era uma metáfora. Eles lançaram um projeto de investigação para ver se conseguiam controlar e direcionar os raios, presumivelmente para fulminar os seus inimigos dos céus como uma versão econômica de Zeus. Temos de imaginar a proposta de investigação para este projeto. Objetivo: dominar o poder bruto e caótico do plasma atmosférico e transformá-lo num pau pontiagudo que possamos apontar aos comunistas. É o tipo de projeto que soa menos a um programa governamental e mais à história de origem de um supervilão. O projeto chocantemente falhou, provando que, mesmo para a CIA, algumas forças da natureza devem ser deixadas aos seus próprios dispositivos incrivelmente destrutivos. 26. Durante a Guerra Fria, os Irã e a União Soviética eram como duas crianças numa caixa de areia, exceto que a caixa de areia era o planeta inteiro, e os brinquedos eram milhares de armas nucleares. Em 1958, os NIWA decidiram ver o que aconteceria se detonassem uma bomba nuclear muito alto na atmosfera. As operações com os nomes de código TIC e Orange envolveram a detonação de bombas nucleares a altitudes superiores a 40 quilômetros. O resultado? Eles criaram auroras artificiais maciças, que foram visíveis a milhares de quilômetros, transformando o céu noturno sobre o Havaí num espetáculo de luzes aterrorizante e radioativo. Também interrompeu completamente as comunicações de rádio em todo o Oceano Pacífico. Foi uma experiência científica que teve o efeito secundário de deixar uma grande parte do planeta surda e cega, provando que a melhor maneira de entender um ninho de vespas é cutucá-lo com uma vara nuclear. 27. A CIA entendia que a batalha pelos corações e mentes era crucial, mas os seus métodos eram muitas vezes menos de influência subtil e mais de propaganda de força bruta. Um excelente exemplo foi o seu financiamento secreto de bandas desenhadas anticomunistas na América Latina. Estas não eram as suas histórias de super-heróis amigáveis da vizinhança. As bandas desenhadas retratavam os comunistas como monstros hediondos e sedentos de sangue, e os americanos capitalistas como heróis esculpidos e amantes da liberdade. Era um plano para combater uma ideologia política complexa, com painéis coloridos e efeitos sonoros dramáticos. Imagine ser uma criança na Guatemala, querendo apenas ler sobre super-heróis, e, em vez disso,
receber uma palestra sobre os males da agricultura coletiva com um vilão chamado Capitão Camarada. Foi uma tentativa bizarra, condescendente e, em última análise, hilariante de guerra cultural. 28. Por vezes, as motivações da CIA eram menos sobre segurança nacional e mais sobre fruta. Em 1954, eles orquestraram um golpe militar completo para derrubar o governo democraticamente eleito da Guatemala. A razão? O presidente guatemalteco tinha iniciado reformas agrárias que ameaçavam as enormes e lucrativas propriedades da United Fruit Company, de propriedade americana. É isso mesmo. A CIA derrubou um governo não para impedir a propagação do comunismo, mas para proteger as margens de lucro de uma empresa que vendia bananas. É uma das ações de política externa mais descaradamente impulsionadas por empresas na história. Não se tratava de ideologia. Tratava-se de garantir que os americanos pudessem continuar a desfrutar de saladas de frutas acessíveis, mesmo que isso significasse desestabilizar uma nação inteira para o conseguir. 29. À medida que a paranoia da Guerra Fria atingia o auge, a CIA ficou aterrorizada com a possibilidade de os soviéticos invadirem os Estados Unidos através do Alasca. A sua solução brilhante foi a Operação Washtub, um plano para criar células de resistência Stay Behind, pré-armadas e pré-treinadas, compostas por habitantes locais do Alasca. Eles imaginaram uma rede de lenhadores robustos e pescadores grisalhos, prontos para travar uma guerra de guerrilha contra o Exército Vermelho. Havia apenas um pequeno problema. Quando realmente tentaram recrutar pessoas, quase ninguém estava interessado. Os locais, ao que parece, estavam demasiado ocupados a viver as suas vidas para se inscreverem numa missão suicida hipotética. A operação foi um fracasso maciço, provando que a única coisa mais difícil do que lutar contra os soviéticos era convencer um tipo de Anchorage a interromper a sua temporada de pesca. 30. No jogo de alto risco do reconhecimento aéreo, perder um drone é mau. Perder um drone ultra-secreto e altamente avançado para o seu principal adversário é um desastre catastrófico e embaraçosamente estúpido. O D-21 da CIA era um drone Mach 3 Plus, uma das peças de tecnologia mais avançadas do planeta. Durante uma missão de espionagem sobre a China, um deles avariou e simplesmente caiu na zona rural chinesa. Eles não perderam apenas uma peça de equipamento, eles embrulharam para presente a sua tecnologia aeroespacial mais avançada e entregaram-na diretamente aos seus rivais. É o equivalente de espionagem a escrever todas as suas senhas, prendê-las a um tijolo e depois atirar acidentalmente esse tijolo pela janela de uma convenção de hackers. Foi uma ferida auto-infligida de proporções monumentais. 31. O reino animal de espiões da CIA não se limitava a mamíferos terrestres e aves. Eles também levaram os seus talentos para o mar, tentando militarizar golfinhos. Através do projeto Oxy Gas, eles treinaram golfinhos Hoazes para prender explosivos em navios inimigos. Parece genial, ao estilo de uma série de TV dos anos 60, mas depararam-se com um obstáculo logístico significativo. Os golfinhos são muito inteligentes, mas não são particularmente nacionalistas. Eles não conseguiam ensinar de forma fiável os golfinhos a distinguir entre navios soviéticos e navios americanos. É possível imaginar o terror nos olhos do gestor do projeto quando o seu assassino aquático multimilionário começou a nadar alegremente em direção a um porta-aviões dos IUFMKs com uma mina ativa. O projeto acabou por ser cancelado, somando mais uma vitória para a guerra contínua do reino animal contra o emprego. 32. A CIA tem uma longa e complicada história de apoiar personagens desagradáveis, apenas para que isso lhes exploda na cara. Um exemplo primordial é Jean Bedel Bokassa, o imperador brutal e caricaturalmente mau da República Centro-Africana. Depois de apoiar a sua ascensão ao poder, a CIA assistiu horrorizada enquanto ele se tornava cada vez mais desequilibrado.
declarando-se imperador numa cerimônia que custou um terço do orçamento anual do seu país e, segundo rumores generalizados, comendo ocasionalmente os seus oponentes políticos. Ele passou de ser o homem deles para um vilão de bonde canibal em pleno direito. A CIA foi eventualmente forçada a orquestrar outro golpe, a Operação Barracuda, apenas para se livrar do monstro que tinham ajudado a criar. Foi uma aula magistral de colher o que se semeia. Se o que se semeou foi um ditador violento e incrustado de diamantes. 33. Na década de 1980, a CIA deu milhares de mísseis Stinger de última geração, disparados do ombro, aos Mujahideen no Afeganistão para os ajudar a lutar contra os soviéticos. E funcionou. O problema surgiu depois de os soviéticos partirem. A CIA de repente percebeu que tinha acabado de armar milhares de militantes vagamente afiliados com algumas das armas antiaéreas mais eficazes do planeta. Isto levou à situação cômica e profundamente irônica em que a agência teve de lançar um programa de recompra maciço e multimilionário para tentar reaver as suas próprias armas. Durante anos, agentes da CIA andaram pelo Afeganistão com pastas cheias de dinheiro, tentando comprar mísseis às mesmas pessoas a quem os tinham dado gratuitamente. Foi o derradeiro momento, ó porcaria, na história da política externa. Acontece que a principal agência de espionagem do mundo passou décadas a provar que más ideias, plais grandes orçamentos, bizarrices históricas. Então, o que é mais assustador? Espiões escondidos nas sombras ou idiotas escondidos à vista de todos? Que comece a guerra de comentários. E se quiserem mais falhanços de espionagem da vida real e loucuras históricas, cliquem no botão de gosto e subscrever. Ficam avisados.